Bem, nesse meu primeiro vídeo do canal, eu gostaria de apresentar alguns erros na questão militar que eu venho observado no Brasil. Bem, então vamos às notícias. Bem, a primeira notícia que eu separei é a seguinte: blindado do exército retido na Alemanha tem embarque ao Brasil adiado mais uma vez. Bem, como a própria notícia sugere, não é a primeira vez que isso ocorre, e são com os mesmos blindados. Bem, esse blindado é o Centauro 2, que foi adquirido pelo EB para substituir os Cascavéis. É um veículo caça-tanque. E, bem, esse é um veículo italiano, só que foi embarcado pela Alemanha, que eles iam chegar pelo porto de Hamburgo, aqui para o Brasil. Porém, a Alemanha não deixou esse embarque. Bem, e ainda falando sobre a Alemanha, na segunda notícia, para quem não se lembra, há algum tempo atrás, a Alemanha barrou a venda dos nossos blindados, os blindados guaranis, para as Filipinas, pois a gente se recusou a vender munições de tanques, os Leopard 1A5 que o Brasil ainda utiliza, e a munição dos Gepard, que são nossos veículos antiaéreos de curto alcance. Bem, e o que isso demonstra? Isso demonstra que há uma pressão no Brasil para se alinhar cada vez mais ao bloco ocidental, mais necessariamente anglo-americano. Bem, e isso demonstra que a gente não pode ceder a essas pressões. Nesse caso, precisamente, a gente conseguiu contornar essa situação, pois era apenas uma peça, se não me engano, era um visor noturno, algo nesse sentido que nós conseguimos produzir localmente e efetuar essas vendas para as Filipinas. Bem, no terceiro eu gostaria de apresentar um mapa para vocês, que é um mapa de bases militares ao redor do Brasil. Como nós podemos ver, o Brasil é um país cercado tanto por frotas americanas, como pode ver no mapa, tanto por bases militares em países como Paraguai, Peru, Colômbia, até a própria Venezuela. E outra coisa que a gente pode ver é que aqui no mapa, além das bases militares, há também cooperação militar. E a gente também observa que a maioria dos países preferem cooperação militar com norte-americanos, russos e chineses, onde na realidade, no mínimo, a região sul-americana tinha que ser de quase que total e absoluta presença e influência brasileira. Só que infelizmente, é, poucos governos brasileiros investiram propriamente em tecnologia, nesse sentido, como nós estamos falando, militar, investiram muito pouco no quesito bélico, e nós não temos o que exportar na realidade. Nós não temos como influenciar os países a ter os nossos equipamentos. Bem, o próximo mapa, eu gostaria de mostrar dois mapas. Esse aqui é o nosso mapa territorial marítimo, o que é nosso. É essa região em azul primeiro, que é a nossa zona econômica exclusiva. E essa elevação do Rio Grande em vermelho é a extensão que a gente propôs à ONU que nós queremos ter, que é a elevação de Rio Grande. É uma zona muito grande que nós temos pretensões. Isso é muito positivo, nós queremos alcançar esse nível, porém nós não temos marinha suficiente para isso. Teria que ser investido. E aqui outras bases militares. Como a gente pode ver, a base de Ascensão fica muito próxima à nossa margem territorial, nossa área exclusiva marítima do Brasil. Bem, isso tem que ser estudado, tem que ser visto. O que nós vamos fazer com isso? Nós temos marinha suficiente para tudo isso? Nós vamos ter navio suficiente para tudo isso? E em caso de embargo econômico, nós vamos conseguir proteger nossas embarcações de ser atacadas por esses outros navios? Bem, tudo isso tem que ser analisado. Bem, agora nós vamos falar um pouco sobre os veículos propriamente, como eu estava falando do Guarani. Bem, esse aqui é o veículo que já foi citado, o veículo Guarani, um veículo 6x6 de suporte à infantaria. E o que eu gostaria de falar necessariamente dele? Como já foi citado, o exército brasileiro preferiu comprar os Centauros 2 italianos. Porém,
Por que nós não produzimos nosso próprio caça-tanque, assim como já foi feito há muito tempo com os cascavéis? Bem, e eu vou dar um exemplo prático sobre isso. Bem, aqui a gente vê a foto de um veículo ST-1 chinês, que é um veículo caça-tanque. Porém, o que muita gente não sabe é que esse projeto chinês nasceu como um veículo 6x6 também, da mesma forma que o nosso Guarani. Porém, foi adaptado uma torre de 105 milímetros e adicionado um eixo a esse veículo. E por que nós não podemos fazer isso? Nós temos o ITA, o IME, institutos tecnológicos super avançados, reconhecidos pelo mundo inteiro pela sua alta capacidade, e nós não conseguimos fazer uma modificação besta dessa, nós não conseguimos adicionar nada nos nossos veículos. E vou ainda um pouco mais longe. Esse aqui são os nossos veículos Leopard 1 a 5. Ele é um tanque, na realidade, muito antigo. Se você for ver, a data de criação dele é 1956. Aí muita gente vai dizer, mas o nosso Leopard é um A5, certo? Corretíssimo. Veículo de 83. O que eu quero dizer com isso? Que nós já temos famílias de tanques, como por exemplo o T-80 russo, que não é o tanque mais moderno russo, já é mais novo que isso. Leopard 2A1, primeiro Leopard 2, já é mais novo do que isso. M1A1 Abrams, já é mais novo que isso. K2 Panther, sul-coreano, já é mais novo que isso. É um veículo defasado. Esse veículo foi feito para enfrentar os T-72. T-72. E é muito triste pensar que a gente comprou esses veículos quando a nossa Engesa ainda estava viva e fabricava tanques nacionais. Tanques 120 milímetros de cano. Tipo, maravilha da engenharia. Bem, esses aqui são alguns exemplos que eu peguei de veículos que foram adaptados para o exército. Bem, esse aqui é um caminhão 6x6 cubano. E por que eu gostaria de enfatizar o fato dele ser cubano? Pelo fato de ser um país embargado, com uma indústria quase que inexistente, onde a compra de material pelo estrangeiro é nula, pelo fato do embarque, e mesmo assim eles ainda conseguem fazer criações. Aqui, por exemplo, é um veículo, um caminhão provavelmente russo, com uma artilharia, o que se transforma numa artilharia autorrebocada, onde o exército brasileiro ainda não contém. Segundo exemplo, esse aqui é um dos exemplos mais tristes que a gente pode pegar no nosso exército. Esse aqui é um BTR-60, veículo antigo de suporte de tropa, onde no caso ele já era 8x8, tinha essa vantagem. E os cubanos colocaram torre de tanque T-55 russa, torre de 115, 105 milímetros. E está funcionando. É uma alternativa que eles acharam, onde o exército brasileiro tem que tirar do nosso orçamento para comprar material do estrangeiro, arrancando empregos, afastando as pessoas com capacidade de criar esses projetos, saindo do país, falando, pô, por que eu vou trabalhar aqui se o nosso próprio país não nos valoriza? Isso é um negócio para se pensar. Bem, ainda peguei outros exemplos. Isso aqui é um BRTM, também um veículo, um tanque leve, dá para se considerar, com uma torre de antitanque 120 milímetros. E aí? Foram só esses três exemplos. Bem, agora voltando para a parte da Marinha, esse aqui foi uma live muito legal que eu estava reassistindo. Aconteceu dia 17/4 deste ano ainda, que foi o nosso almirante da esquadra, Marcos Sampaio Olsen. Ele estava na Credem e aqui ele apresentou alguns dados que eu acho muito pertinentes. Ele pegou primeiro os dados das 20 maiores economias do mundo, onde o Brasil está colocado em nono lugar. Porém, se você pega o ranking no poder naval, o Brasil é o 25º, tendo Singapura, que é uma ilha, tendo uma esquadra mais poderosa que a nossa, maior número de navios, tendo a Tailândia, o Irã,
por que ênfase ao Irã? O Irã é um país sancionado também, o segundo país mais sancionado do mundo. Segundo país mais sancionado do mundo. Onde ele tem acesso apenas a uma região do mar, que é uma região estreita, e consegue ter uma força naval mais poderosa que a nossa. Coreia do Norte, terceiro país mais sancionado do mundo. País que literalmente tem que se virar com as próprias tecnologias militares. 14ª. Taiwan. Taiwan. 12ª maior potência naval. Uma ilha menor que o estado do Rio de Janeiro. Turquia. País emergente, país que sofre com inflação alta, desemprego, e ainda assim consegue ser a 10ª maior marinha. Agora, o que o almirante Sampaio Olsen disse nessa live muito interessante é o fato da Rússia ser a 11ª economia do mundo, ter, não só pelo fato de ter a terceira maior ranking no poder naval, mas sim pelo fato dela estar na guerra há praticamente 2 anos, se não mais, se não me engano, e conseguir manter todos os seus operacionais efetivos de fábricas, de projetos militares, tendo em vista a criação dos novos drones, criação de novas armas, guerra eletrônica, tudo que tem sido criado para essa guerra da Ucrânia. Bem, esse aqui é um exemplo que eu gostaria de trazer de volta naquela de adaptações de armas. Esse aqui é um Panzer S1, que não é nada mais que um caminhão da Kamaz com um radar, essa parte aqui, se vocês estão conseguindo ver, com, se eu não me engano, 8 ou 16 mísseis de médio alcance e duas metralhadoras 30 mm. Será mesmo que o nosso IME, que o nosso ITA, não tem capacidade técnica tecnológica de desenvolver um veículo assim? Pois bem, fique a pergunta. E digamos que nós não temos essa capacidade. Por algum motivo, nós não conseguimos fabricar isso. Esse aqui é o nosso veículo antiaéreo, Flankenpanzer Gepard. Bem, ele é um veículo antiaéreo de curto alcance, já vem acoplado com radar, não precisa ser utilizado com um radar extra. É sobre trilhos. E o que eu gostaria de citar com isso? Do mesmo jeito que a gente viu os cubanos fazendo, que por exemplo, apesar da maior mobilidade do veículo de esteira, ele é muito lerdo. Por que nós não podemos adaptar isso a um caminhão? Por que nós não podemos fazer engenharia reversa, descobrir como é que os alemães fizeram isso? Ou, tá bom, nós não vamos fazer engenharia reversa, por que nós não fazemos um acordo com os alemães? Mas agora, volto. Os alemães são confiáveis para fazer acordo? Tendo em vista tudo que eles já fizeram com a gente, nossos embargos, a proibição de venda, o, o bloqueio dos nossos blindados italianos. Então, tem certeza que os alemães são boas para fazer acordo? Pô, nós estamos no BRICS. Será que a Rússia não tem nenhum sistema antiaéreo que agrade o Brasil? Será que a China não tem? Será que a Índia não tem? Bem, fique a pergunta. Bem, aqui agora é uma indignação minha que eu gostaria de apresentar. Exército fecha a compra de 12 helicópteros Black Hawk dos Estados Unidos por 4,7 bilhões. E o nosso ministro da Defesa, ministro Múcio, retira exigências de contrapartidas. Para quem não sabe o que são essas contrapartidas, seria a troca de tecnologia e a fabricação de algumas peças de reposições aqui no Brasil. Então agora o Brasil acabou de comprar 12 helicópteros, onde nunca em nenhuma situação os 12 helicópteros vão estar em efetivo ao mesmo tempo. Sempre tem os veículos reserva, veículos em manutenções, veículos em modernização. Bem, agora voltando ao ponto-chave. Nós acabamos de comprar 12 helicópteros por 4,7 bilhões, onde será mesmo que o Brasil não tenha nenhuma fábrica de helicópteros? Nós temos a Elibras aqui, a Eurocopter, na realidade. Para falar, pô, mas a Eurocopter é europeia, uma fábrica europeia, é franco-germânica. Tá bom, mas esses helicópteros são fabricados aqui no Brasil.
onde nós já temos a aquisição desses projetos e já conseguimos contrapartidas. É, não seria nada difícil se nós comprarmos mais um lote e conseguir mais contrapartidas ainda, onde na realidade esse veículo já é todo fabricado aqui. Essas contrapartidas na realidade só seriam um avanço tecnológico que nosso país adquiriria. Mas agora voltando, guardem esse número, 4,7 bilhões. Agora nós vamos chegar à nossa fábrica de defesa. Para quem não está acompanhando, a Avibras, uma fábrica de equipamentos militares que fabricam lançadores de foguetes, entre muitas outras coisas, veículos militares, os próprios foguetes, está sendo vendida por falta de dinheiro. Aí nós vamos ler a notícia e apresenta que a dívida é superior a 600 milhões. Repito, 600 milhões. Não é 600, não é 60 trilhões, não é 60 bilhões, não, é 60 milhões. A dívida é superior a 60 milhões. Então vamos colocar que essa dívida é de 1 bilhão. Volto. Foi gasto 4,7 bilhões nos helicópteros. Então, o que isso mostra? Isso mostra que nós estamos prontos para gastar 4 bilhões em equipamento estrangeiro, literalmente exportando empregos, mas nós não temos a capacidade de enxergar para nós mesmos e pagar uma dívida de uma empresa nacional, onde emprega muitos funcionários, onde nós temos sustentabilidade de fabricar nossos próprios equipamentos, onde nós, em caso de guerra, em caso de conflito, em caso de sanções, não dependeríamos de ninguém para isso. Bem, fica aí minha indignação. Eu também gostaria de apresentar uma live que eu assisti. Eu vou deixar o link dessa live, eu acho muito importante. Base Industrial de Defesa e Soberania Nacional. Foi na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Aconteceu dia 18 de 6 de 2024, mês passado. Exatamente mês passado, já que hoje é dia 17, hoje é dia 18 de 7. Bem, e esse senhor, Rodolfo Laterza, o que ele fala nessa live? Que tem que ser feito investimento na indústria nacional. Tem que ser criado propostas para o desenvolvimento de armas nacionais. Não importar emprego. Os nossos primeiros equipamentos saíram mais caros. Sairão, mas são os nossos equipamentos. Você acha mesmo que os primeiros tanques russos, os primeiros tanques chineses, os primeiros tanques americanos, franceses, ingleses eram bons e baratos? Não eram. Foi muito tempo de aperfeiçoamento. Nós somos um país de industrialização tardia. Nós somos um país que tem que ver um investimento em massa nesse setor. Bem, esse foi o primeiro vídeo. Espero que todos tenham gostado. Quem gostou, se inscreva, por favor. Deixe o like, se puder compartilhar. Bem, muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.